Os inimigos da doutrina do juízo investigativo. Pastor Fernando Galli. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós continuamos a nossa série a respeito da doutrina do juízo investigativo e a gente adentra no último momento da série, onde eu vou falar de alguns dos inimigos ou daqueles que se colocam como inimigos da doutrina do juízo investigativo, para a gente fazer uma análise um pouquinho assim dos desafios que tais pessoas oferecem ou não oferecem à visão adventista. O primeiro deles que eu escolhi foi o pastor Fernando Galli, que foi meu interlocutor no debate do Vejam Só sobre esse tema, e que acabou gerando um pouco aí do interesse em torno do assunto que contextualiza a produção desta série. Então eu separei um trechinho do momento final do debate para a gente ouvir um pouco, o pastor Fernando Galli falando, colocando algumas das suas considerações, e aí depois que ele falar, eu vou considerar algumas coisas com vocês. Então, você pode assistir aí, pastor Fernando Galli falando. Bom, considerações finais é o seguinte, eu sei que é um tema bastante polêmico, eu insisto o seguinte, que há muitos textos que a Igreja Adventista usa, então eu não posso falar assim, não é uma doutrina que não tem nenhuma base bíblica, não posso acusar isso, que seria mentira da minha parte. Tem embasamento bíblico. A minha questão é como se usa esses textos bíblicos para construir algo que não está claro nas Escrituras. Como eu falei, não há nenhuma evidência dessa etapa da vida de Cristo, na questão de um juízo investigativo, como se ele estivesse lá no céu prestando contas. Bom, pessoal, aí você vê o pastor Fernando Galli fazendo algumas considerações iniciais bastante interessantes, inclusive um pouco surpreendentes no contexto do debate. Algumas pessoas estavam esperando que viesse um oponente do Adventismo do sétimo dia lá no Vejam Só, demonstrar que o juízo investigativo não tem base alguma na palavra de Deus, e agora aquele que é o anti-adventista, que está contra a doutrina do juízo investigativo, admite que existe uma ampla base na palavra de Deus usada pelo adventismo para fundamentar a ideia do juízo investigativo. Aí, para não sair assim por baixo dentro da história, não, existe muito uso da Bíblia, mas o que há é um mau uso, Pelo menos é aquilo que ele busca colocar nas entrelinhas do seu discurso. Ou seja, não basta usar a Bíblia, tem que usar a Bíblia de forma correta. Só que veja bem, já faz quase 6 meses aí, um pouco menos, que nós debatemos esse assunto no Vejam Só, e até hoje eu nunca vi o pastor Fernando Galli fundamentando de melhor forma o que ele quis dizer com essa indicação de que o adventismo usa mal a Bíblia para fundamentar a doutrina do juízo investigativo. O que passa a impressão aqui, portanto, é que ele meramente quer fazer uma afirmação gratuita, sem precisar fundamentá-la de uma forma um pouco mais clara, com exemplos e etc. Ele simplesmente quer afirmar que o adventismo usa um monte de texto da Bíblia, mas é tudo mal usado, inclusive na tentativa de fazer com que o público, de uma forma geral, nem viesse a escrutinar essa própria frase, esta própria ideia que ele está aqui trazendo em relação ao adventismo. E aí ele afirma assim: não, porque não existe nenhuma evidência dessa etapa da vida de Cristo como em um juízo investigativo, como quem estivesse prestando conta. Ou seja, o pastor Fernando Galli demonstra que ele não sabe do que ele está falando quando ele comenta os assuntos relativos à doutrina do juízo investigativo. A doutrina do juízo investigativo não tem nada a ver com Jesus prestando contas nesse julgamento. Claro, existe uma implicação interessante de que na análise do juízo final em relação a todas as pessoas e a todas as coisas e a toda a história, existe dentro desse juízo final um objetivo que pode ser primário ou secundário, a depender da visão da pessoa que está analisando a questão, de que Deus, em meio a toda a história do pecado e da história humana, saia vindicado. Mas não é uma questão do tipo Deus prestando contas.
é Deus esclarecendo perante todo o universo as questões do grande conflito em torno da questão do diabo contra Cristo, do pecado contra a lei de Deus. E ao fazer isso, Deus vindica sua própria lei, seu próprio caráter, suas próprias ações, não como quem presta conta, mas como quem age com transparência e etc, tá bom? E como assim não existe nenhum registro bíblico ou nenhuma evidência bíblica dessa etapa da vida de Cristo em relação ao juízo investigativo? A carta aos Hebreus é muito clara ao descrever Cristo como sacerdote ou sumo sacerdote do santuário celestial, de maneira que esse é o contexto bíblico da etapa da vida de Cristo, em função da qual acontece o juízo investigativo. Então a afirmação de que não existe nenhuma evidência bíblica dessa etapa da vida de Cristo é absolutamente falaciosa. Cristo faz o juízo investigativo como sumo sacerdote do santuário celestial. Está aí a evidência bíblica a partir da carta aos Hebreus. Mas vamos continuar ouvindo o pastor Fernando Galli. O que está faltando para construir a doutrina adventista do juízo investigativo é o seguinte: a Bíblia ela não diz que no juízo os pecados são apagados. Em lugar nenhum fala isso. Os pecados são apagados e cancelados na nossa experiência cristã, durante a nossa experiência cristã. A Bíblia não diz que o santuário de Daniel 8,14 é purificado de pecados ou de registros de pecados. Isso é uma adição adventista do sétimo dia. A palavra hebraica ali, inclusive para purificação, pode ser traduzida por restaurado, que foi quando o templo foi restaurado. Bom, pessoal, aqui o Fernando Galli, ele toma uma estratégia interessante, que, ao meu ver, vai na seguinte direção. Olha, a Bíblia não afirma meia dúzia de coisas que o adventismo afirma, e a Bíblia não é textual na afirmação ao corroborar ou comprovar o que o adventismo afirma. Existe um termo ou outro que pode ser traduzido de outra maneira, além da maneira que poderia ser a predileta do adventismo do sétimo dia em relação à questão. E com isso há algumas críticas implícitas ou explícitas, né, que vão um pouco na mesma direção do que eu estava analisando um pouco na parte anterior do comentário dele, como se o adventismo mal usasse a Bíblia e traduzisse de forma errada e etc. Entretanto, volto a dizer, faz mais de 6 meses que a gente gravou o debate, até agora o Fernando Galli não apareceu esmiuçando estas questões e explicando por que a compreensão adventista é equivocada à luz das suas fundamentações bíblicas e etc. E uma coisa muito interessante que ele aparentemente esquece de dizer é que todas as doutrinas, inclusive aquelas nas quais ele crê, funcionam da mesma forma que a doutrina do juízo investigativo. Você vai para a Bíblia, você estuda o que a Bíblia diz e você dá algumas conclusões em função, inclusive, né, de implicações lógicas e um monte dessas coisas, e afirma as doutrinas, muitas vezes numa linguagem que não é exatamente a linguagem da Bíblia. E eu poderia citar, por exemplo, a doutrina da Trindade, a doutrina da eleição incondicional, nas quais, por exemplo, o Fernando Galli, como calvinista, acredita. Agora, pergunta para ele onde é que está escrito na Bíblia eleição incondicional. E eu vou te responder, em lugar nenhum. Mas isso ele não traz para o debate. Ele traz assim, ó, que o adventismo afirma não está escrito na Bíblia, como querendo dizer não está escrito na Bíblia, não é bíblica a doutrina, e fim. E depois ele tem aí, ó, 6 meses para se aprofundar e demonstrar por que não é bíblica, ou por que o uso que o adventismo faz da Bíblia é equivocado, e o que você vai encontrar? Um absoluto silêncio daquele que está meramente preocupado em vender apostilas contra os testemunhas de Jeová, do que de fato fazer uma discussão apologética séria no contexto adventista. Mas vamos lá, vamos ouvir um pouquinho mais do que o Galli tem a nos dizer. No meu site eu vou colocar à disposição que todas aquelas alegações do livro adventista, questões de doutrina, que não dá para encaixar essa história em Antíoco Epifânio, estão totalmente equivocadas, que dá para encaixar tudo, porque eu estudei e encaixa perfeito. Ah, mas o chifre ali, ele se tornou muito grande, é Roma. Não, Daniel não está fazendo comparação. Quando Daniel fala do chifre, se tornar
alto, enorme, ele não está querendo dizer o seguinte, não vai aparecer nenhum maior do que ele. O texto não tem essa pretensão. Né? Daniel 7, 9 a 14, não tem nada a ver com Daniel 8. Daniel 7 termina dizendo, aqui está o fim da visão. Né? Daniel 7, 9 a 14 não diz que o povo de Deus foi julgado, porque o adventista usa esse texto para dizer que foram abertos livros, mas quem foi julgado ali não é o povo. O adventista crê que Jesus está julgando ali as ações dos salvos. Mas em Daniel 7, 9 a 14, diz que quem é vítima do juízo são as nações pagãs ali, aqueles reinos que aparecem. Né? Daniel 7, 15 a 22 não diz em lugar nenhum que os santos passam pelo juízo, mas a besta e as suas hostes. Bom, aqui a gente percebe o Fernando Galli naquela mesma estratégia de afirmar coisas que ele não precisa embasar de forma mais profunda. Não, sabe aquele livro Questões sobre Doutrina? Ele fala umas coisas lá, vou colocar uma postagem no blog que vai mostrar que não tem nada a ver, porque eu já estudei, já vi que não tem nada a ver. E o chifre ali não é Roma, porque essa coisa de ser grande não quer dizer que não tem ninguém maior, como se esse fosse o argumento que o adventismo usasse para defender que o chifre pequeno em Daniel 8 é Roma, é porque não tem nenhum maior. E não, Daniel 7 também não tem nada a ver com Daniel 8, porque aqui está escrito fim da visão. Nossa, está escrito fim da visão. E em que momento a doutrina do juízo investigativo diz que Daniel 7 e Daniel 8 são uma só visão? O que a gente afirma, na verdade, é o princípio da recapitulação. Não de que as visões são uma só, não, tem visão do capítulo 2, visão do capítulo 7, visão do capítulo 8, visão do capítulo 9, visão do capítulo 10 a 12. Então são aí pelo menos umas 4, 5 visões dentro do livro de Daniel. Se não até mais, a depender de como que você faz a divisão, né, das cenas dentro dos capítulos. Enfim, então o adventismo não nega nada disso. O que acontece é que o adventismo entende o princípio da recapitulação, que é bem embasado, bem fundamentado, e a gente não vê o Fernando Galli de maneira nenhuma refutando ou demonstrando o erro, por exemplo, da interpretação historicista em função do princípio da recapitulação, que fundamenta a exegese adventista do livro de Daniel. Então, a grande questão que fica bem claro aqui é que o Fernando Galli está inclusive aproveitando que o debate não tem tempo para que a gente venha escrutinar essas questões, para simplesmente afirmá-las, para convencer o seu público de que as coisas são assim, não tem base na Bíblia, tem traduções diferentes e alternativas. Esse negócio de Antíoco Epifânio aí encaixa perfeitamente em Daniel 8, o que é mentira. Daniel 7 não tem nada a ver com Daniel 8, que também é mentira. E Daniel 7, versos 9 a 14, o adventismo diz que é o juízo do povo de Deus, mas não, isso aí é o juízo da besta e das nações e das suas hostes. E é muito engraçado, então, a gente poder pensar um pouco na direção do que o Fernando Galli está afirmando e a gente entender um juízo que nada tem que ver com os santos ou o povo de Deus, cujo resultado é que os santos recebem o reino. Vamos trabalhar aqui, por exemplo, né, Daniel 7, a partir do verso 26. Depois se assentará o tribunal para tirar do chifre pequeno o domínio, destruir e o consumir até o fim. Então o reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, seu reino será eterno, todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Então olha que coisa interessante. O juízo aqui em Daniel 7, na visão do Fernando Galli, não tem nada a ver com os santos, mas o resultado do juízo é o recebimento do reino por parte dos santos. Então é tipo assim, né? O juiz está julgando a causa do José, e o João, que não tem nada a ver com a causa do José, é que recebe a sentença. Olha que bonito, né? Faz todo sentido, não é verdade? Só que não. E vamos ver um pouquinho mais do que o Fernando Galli ainda tem a nos dizer. O santuário de Daniel 8,14, que é purificado, é o mesmo de 8, versículo 11, que foi profanado aqui na terra. Não tem nada a ver com o céu. Não há na Bíblia um único texto que diga que pecados registrados em livros celestiais tornem o santuário impuro. Como é que eu vou falar que o santuário celestial está impuro?
É o que eu falei, eu devo na loja dele, eu não pago, meu nome que fica sujo, não a loja dele, né? E outra, e tem um problema também. Se o simples fato de haver registros de pecados em livros, que aí eu teria que entender livros como literais, tornasse algo no céu impuro, então a própria mente de Deus seria impura, porque os nossos pecados também estão registrados na mente de Deus. Então não há nada na Bíblia que indique que o simples fato de poder estar registrado algo ali torna esse algo impuro. Bom, pessoal, aqui a gente percebe um pouco da extrema dificuldade que aparentemente o pastor Fernando Galli tem de trabalhar as questões tais quais elas aparecem na Bíblia. Inclusive, dentro dessa série, eu tratei vários vídeos falando das questões de contaminação e purificação do santuário da terra e do santuário do céu. Claro, esse é um tema muito interessante, pouco analisado entre os cristãos de uma forma geral, e a gente pode até se aprofundar mais para buscar esclarecer mais aqueles que ainda possam ter dúvidas em relação a esse ponto específico. Mas a gente percebe que na verdade, o pastor Fernando Galli acaba se concentrando dentro de uma leitura bastante simplista, sem usar a própria linguagem bíblica do assunto, da questão. E muitas vezes o que acontece com esse tipo de estratégia ou postura é que simplesmente ela reforça estereótipos e preconceitos sem adentrar o mérito das discussões que de fato estão todas presentes na palavra de Deus. E isso é uma das questões mais problemáticas em torno desse tipo de debate. Muitas vezes o que acontece é só uma reafirmação dos pressupostos já contaminados de preconceitos e más compreensões e etc., onde não há uma análise de fato das questões como elas são. E eu mostro, por exemplo, um exemplo dentro do que ele está falando para vocês aqui, quando ele faz uma relação entre o santuário de Daniel 8,14 e o santuário de Daniel 8,11. Então ele diz que o santuário purificado de Daniel 8,14 é na terra. Por quê? Porque é o mesmo santuário de Daniel 8, verso 11. Aí o que diz Daniel 8, verso 11? Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército, dele tirou o tamide, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Ponto. Veja bem, existe alguma indicação em Daniel 8,11 que aqui o lugar do santuário, o macon do santuário, foi deitado abaixo, em termos desse ser um santuário na terra? Até porque a ideia de ser lançado abaixo, inclusive dá a ideia de oposto, né? Está em cima e é lançado abaixo. Mas vamos lá, independentemente da minha afirmação entre o em cima e abaixo estar correta. O fato é, existe alguma indicação de que Daniel 8, verso 11 está falando de um santuário na terra? Não, nenhuma. Mas olha a argumentação. Inclusive ele está contando com um espírito pouco bereano da parte dos telespectadores, para dizer, que legal, então Daniel 8,11 prova que aqui é o santuário da terra e não do céu, mas você vai ler o verso 11 do capítulo 8, não tem nenhuma referência a esse santuário estar na terra, para que o santuário de 8,14 também seja o santuário terrestre. Ou seja, se afirma o que não está claramente presente no texto, que é o que inclusive ele critica na doutrina do juízo investigativo em pouco tempo atrás, aí a gente acabou de ver. Várias vezes ele diz, nada na Bíblia diz tal coisa. Então agora eu vou devolver, pastor Fernando Galli. Nada da Bíblia diz que o santuário de Daniel 8, verso 11, está na terra e não no céu. De maneira que, dentro inclusive da visão adventista, nós achamos que os dois santuários se referem ao santuário celestial e não ao santuário da terra. E é justamente com esse tipo de estratégia de não trabalhar com toda clareza, honestidade e profundidade em relação aos textos que o pastor Fernando Galli quer colocar dúvida. Não, no céu não tem santuário impuro, não tem nada a ver, isso aí é tudo besteira, porque o registro impuro contamina o santuário, então a mente de Deus está impura e contaminada porque Deus tem um registro do pecado na sua mente. Você percebe que o que acontece aqui é que a pessoa está buscando qualquer elemento que ela possa para
tentar pintar o juízo investigativo como uma doutrina esdrúxula, que não está escrito na Bíblia, porque a implicação da doutrina é que Deus é impuro porque tem a mente impura, porque nela tem um registro de pecado. Só que a doutrina do juízo investigativo não fala isso em lugar nenhum. Em nenhum momento a doutrina do juízo investigativo diz que Deus é impuro ou que o santuário de Deus é impuro por causa da onisciência de Deus em função de todo o pecado. Então, Deus, como conhecedor de todas as coisas, conhece o pecado. Então, na mente de Deus há um registro de pecado que torna a mente de Deus impura. Essa não é a realidade. A grande questão é que a doutrina do juízo investigativo leva a sério o conceito de pecado. E a partir da palavra de Deus indica que o pecado contém uma natureza essencialmente impura. Inclusive é em função disso que Deus deu várias prescrições lá no santuário terrestre, no santuário de Israel, para lidar com essas questões. Inclusive a própria expiação, o próprio derramamento do sangue. É o quê? Uma forma de lidar com essa impureza que é da natureza essencial do pecado. E a necessidade de purificação do santuário da terra, à luz da necessidade da purificação das coisas celestiais no Novo Testamento, em Hebreus 9, 23, é que nos permite vislumbrar que o pecado que é impuro na terra é registrado no céu, que também precisa ser purificado, que é a implicação de Hebreus 9, verso 23. As coisas celestiais sendo purificadas com sacrifícios superiores àqueles sacrifícios de animais que eram usados o seu sangue para a purificação do santuário da terra. Não existe nenhuma afirmação da doutrina do juízo investigativo que tenha por implicação a impureza de Deus ou do santuário em função da onisciência de Deus e que há um registro na mente de Deus em função do pecado. Até porque a Bíblia, quando descreve Deus, diz que ele é tão puro de olhos que ele não pode ver o mal. Então, aparentemente, Deus está totalmente imune a qualquer tipo de contaminação, tá bom? E claro, aí é uma discussão interessante, tipo assim, Deus não pode ver o mal, mas como onisciente ele vê todo o mal, e como é que lida com isso, Ezequiel? Seja como for que a gente vai lidar com esse tipo de coisa, esses são dilemas bíblicos, e não de uma doutrina estranha e esquisita e antibíblica chamada juízo investigativo. Só que, claro, o Fernando Galli não quer mostrar a complexidade das questões bíblicas para você. Ele conta que você não vá se aprofundar na Bíblia, vá simplesmente engolir as críticas que ele tem a dizer, que ele nem precisa melhor fundamentar, e que no final das contas o juízo investigativo é uma bobagem, porque se o juízo investigativo estiver correto, a mente de Deus é impura. Essa, inclusive, é uma baixíssima apologética, de extremo baixo nível, de extremo mau gosto, que simplesmente, aparentemente, busca qualquer elemento que possa para excitar o preconceito das pessoas contra uma doutrina cuja base é a palavra de Deus. Mas vamos continuar ouvindo o finalmente do que o Fernando Galli tem a nos dizer. A Bíblia não ensina também que Jesus estava ministrando no lugar santo para depois entrar no Santíssimo? O Adventista ele faz um paralelo achando que tudo que acontecia lá no antigo Israel acontecia também com Jesus no juízo investigativo, né? Então o templo precisava ser purificado lá no antigo Israel, né? Agora, por que não faz sentido dizer que o templo vai ser purificado lá no céu? O templo precisava ser purificado lá no céu porque o sumo sacerdote e a oferta não podia fazer o que o papel de Cristo, o que Cristo fez na cruz. Cristo leva os nossos pecados. O sumo sacerdote e a oferta, eles mesmos tinham pecado, então eles contaminavam também o templo com os próprios pecados do próprio sumo sacerdote. Agora, no caso de Jesus, não. Ele absorve, ele leva todos os nossos pecados. Então, quando ele comparece diante do Pai, acabou, não tem mais nada para ser purificado lá. E acabou o seu tempo também. Bom, pessoal, aí você vê qual é o nível das argumentações do Fernando Galli, o inimigo da doutrina do juízo investigativo, aquele que se coloca na rede de televisão para dizer que a doutrina do juízo investigativo não é bíblica, chega lá no debate, toma uma aula de Bíblia e ainda tem que admitir que a base bíblica existe, né? Mas olha só que interessante, perceba, nada na Bíblia diz que Jesus ministrou num lugar santo e depois num lugar santíssimo, por exemplo. Veja, de fato a Bíblia não coloca as questões nesses termos, mas a Bíblia diz algumas coisas interessantes.
Hebreus 8, verso 5. Os sacerdotes do santuário celestial ministram em figura e sombra das coisas celestiais. Então, como assim não existe nenhuma base bíblica para as noções, né, do ministério de Cristo no lugar santo e no lugar santíssimo? Se é verdade, conforme a carta aos Hebreus diz, que os ministros do santuário da terra ministravam em figura e sombra das coisas celestiais, então é necessário haver uma dinâmica entre o lugar santo e o lugar santíssimo do santuário celestial, que eram, né, de alguma maneira figuradas ou colocadas em termos de sombra naquilo tudo que Deus ensinou para Moisés lá dentro das divisões entre o lugar santo e o lugar santíssimo no santuário da terra, que meramente simbolizava o que, segundo o texto de Hebreus? As coisas celestiais. E Jesus é o sacerdote, o sumo sacerdote no santuário celestial, de maneira que não é nem um pouco absurdo assumir que há um lugar santo e um lugar santíssimo no santuário celestial, ou pelo menos um primeiro momento do ministério celestial de Cristo que representa o ministério no lugar santo, e um segundo momento que representa o seu ministério no lugar santíssimo, tá bom? Aí ele fala assim, não, porque a igreja adventista acha que tudo que acontecia no antigo Israel tem que acontecer com Jesus. Não. Nós não achamos que tudo que acontecia lá tem que acontecer aqui, mas pelo menos os contornos básicos do que acontecia no santuário da terra figuravam as coisas celestiais. É isso que nós acreditamos, né? Não é essa coisa de tudo, enfim, não é exatamente por aí que a coisa funciona. Tanto que, por exemplo, no santuário da terra havia repetição de sacrifícios, mas Cristo morreu uma única vez. Não é um sacrifício repetível ou repetido. Então não existe essa acusação, não existe nenhuma base sólida por detrás dela. E aí é uma coisa interessante que o Fernando Galli coloca, que tem a ver com uma coisa assim, não tem nada a ver purificar coisa lá no céu. E aí depois ele já coloca, não, tem que purificar lá no céu, porque o sumo sacerdote na terra não conseguia resolver o que Jesus conseguiu resolver na cruz, e quando Jesus resolve na cruz, ele comparece perante o Pai, e não tem nada mais a ser purificado. Primeiro que a linguagem do Fernando Galli já é completamente contraditória dentro dessa questão, tá bom? Fica muito claro que ele vai negar a necessidade de purificação do santuário celestial, e depois ele vai dizer, não, é que essa purificação acontece em função da cruz, e quando Jesus aparece perante o Pai, não tem nada mais a ser purificado. Mas veja bem, olha que coisa interessante, a carta aos Hebreus discorda do nosso amigo Fernando Galli. Veja, por exemplo, Hebreus 9, verso 14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. O que o autor de Hebreus está querendo dizer com isso? Jesus um dia derramou seu sangue. E por causa desse sangue derramado, se hoje eu vou até ele, eu tenho a minha consciência purificada. Então como que não existe nada mais a ser purificado depois que Cristo se apresentou ao Pai? Claro que há. Toda a nossa experiência de purificação com o pecado, inclusive em algum momento aí o Fernando Galli disse que os nossos pecados são perdoados e cancelados no contexto da nossa vida e não no juízo. Ué, mas tudo não é cancelado, perdoado, purificado quando Jesus se apresenta ao Pai? Agora você está dizendo que é durante a vida? Agora você está negando que existe uma consciência que é purificada em função do sangue derramado há 2000 anos atrás, mas a minha consciência é purificada hoje, porque talvez eu pequei hoje e hoje eu estou buscando a Cristo? Você está negando o que é que Deus está purificando as pessoas até hoje, dentro do contexto da sua experiência de vida cristã que você afirmou há 30 segundos atrás? E esse é o nível de pessoa que quer colocar-se como inimigo do juízo investigativo e dizer que o adventismo é uma seita herética que mal interpreta a Bíblia. E aqui a gente está vendo quem é que de fato mal interpreta a Bíblia, com as suas afirmações gratuitas e indefensáveis, que ao final das contas não negam simplesmente a doutrina do juízo investigativo, mas negam as próprias verdades da palavra de Deus. E veja bem, deixa eu terminar esse vídeo dizendo uma coisa muito séria para vocês. O Fernando Galli, eu conheci ele no dia do debate, achei o cara uma simpatia, gente finíssima. Creio que ele não é desses camaradas assim muito concentrados no adventismo, inclusive meio doentes, né? Tipo Elias Soares, tipo João Flávio Martinez.
que são tão pobres de teologia que precisam se ligar ao adventismo, bater no adventismo para receberem os aplausos de gente tão ou mais ignorante do que eles mesmos, que são profundamente ignorantes. O Fernando Galli não é exatamente desse mesmo time. O Fernando Galli é uma pessoa, aparentemente, dentro da minha visão, um pouco mais tranquila, um pouco mais coerente, um pouco mais de boa, e etc. Inclusive ele demonstrou um pouco disso no debate, não foi sem educação, foi um debate tranquilo, né? Muitas pessoas, inclusive, elogiaram isso, e como pessoa eu não tenho nenhuma crítica a fazer ao Fernando Galli. Todas as críticas que fiz aqui nesse vídeo têm que ver com a extrema pobreza das questões teológicas que ele trouxe ao debate, inclusive impedindo que o debate viesse a ser melhor do que poderia ser. Aliás, viesse a ser melhor, porque poderia ser melhor, inclusive se tivesse alguém com um pouquinho mais de tato com a doutrina do juízo investigativo, o que infelizmente não foi o caso. Então, o primeiro inimigo da doutrina do juízo investigativo já está devidamente desmascarado, e que vem o próximo.